Imagina você finalmente encontrar um caminho que te ajude a controlar a fome, perder peso e melhorar a sua saúde. Daí você começa a usar um Ozempic, um Mounjaro, um Wegovy, que são medicamentos revolucionários que te prometem reduzir o apetite, mas aí percebe que eles não fazem todo o trabalho sozinho. Pois é, tanto é que cerca de 30% das pessoas interrompem o tratamento por conta dos efeitos colaterais. Mas você sabia que o que você come durante esse processo pode definir o seu sucesso ou tornar essa experiência mais difícil do que deveria ser? A boa notícia é que existem ajustes que te permitem aproveitar os benefícios do medicamento sem sofrer tanto com os colaterais indesejados e aproveitar o máximo da eficiência da medicação. Os agonistas de GLP-1, eles agem retardando o esvaziamento gástrico e aumentando a sensação de saciedade. Com menos fome, você naturalmente reduz a ingestão calórica, mas essas mudanças também podem trazer alguns desafios. Entre os efeitos colaterais desse tipo de medicamento, algumas pessoas sofrem com enjoos, refluxo e até mesmo desconforto digestivo. E embora a perda de peso seja um dos efeitos mais desejados, esse desconforto pode levar a uma alimentação insuficiente, resultando em deficiência de nutrientes e, em muitos casos, abandono do tratamento. A chave para evitar esse problema e otimizar os resultados está na escolha dos alimentos certos. Porque se alimentar de maneira equilibrada e estratégica não só melhora o seu bem-estar durante o uso da medicação, como potencializa a ação do medicamento. Agora, pense na sua alimentação como um parceiro de treino. Se você quiser obter o melhor do seu desempenho, você precisa dar para o seu corpo o combustível certo. Da mesma forma, o que você coloca no prato impacta diretamente como o seu organismo vai responder ao uso de Ozempic ou do Mounjaro. Imagina que ao invés de sentir mal-estar, fraqueza, você se sinta energizado, satisfeito e no controle da sua jornada de emagrecimento. Esse é o objetivo aqui, transformar a sua alimentação em uma aliada nesse processo. O primeiro passo é priorizar proteínas de alta qualidade, como carnes magras, ovos, peixes e laticínios com baixo teor de gordura. Eles são essenciais para preservar a massa muscular, que é fundamental durante o emagrecimento. Talvez o primeiro problema aí seja que as carnes, principalmente, elas prolongam a sensação de saciedade. Só que se você já está saciado o suficiente por conta da medicação, o consumo das carnes pode ser indigesto. E aí, uma alternativa a essa situação pode ser fazer a suplementação com whey protein. Porque se você estiver com dificuldade de manter o consumo proteico através dos alimentos, a suplementação pode ser uma alternativa, já que ela é mais levinha, é mais fácil de digerir do que um bife ou uma carne vermelha, por exemplo. Os vegetais são importantes fontes de fibras, vitaminas e minerais que, entre os seus benefícios, auxiliam o trânsito intestinal. E um dos colaterais dessa medicação é o descontrole intestinal. Uma hora você pode ficar travado demais e em seguida pode ficar com o intestino solto demais. Por isso, o consumo dos vegetais são importantes. Mas evite as preparações cruas, porque elas exigem mais o processo digestivo e aumentam ainda mais essa sensação de saciedade prolongada, o que pode trazer, nesse caso, mais desconforto. Para esses casos, os vegetais cozidos podem ser as melhores opções. Já os carboidratos, eles devem ser consumidos em pequenas porções ao longo do dia. Mas o primeiro ponto é, evite alimentos fontes de carboidrato que contenham muita gordura. Uma fatia de pizza pode nem ter tanto carboidrato assim, mas ela tem gordura pra caramba. Um salgado, um lanche da tarde também, muita gordura. Um docinho confeitado no meio da tarde também tem muita gordura. Mas saco vazio não para em pé. Então, se você quer poupar massa muscular para garantir que todo o peso perdido seja de gordura, é importante consumir um pouco de carboidrato de forma fracionada ao longo do dia. Mas caso a ingestão de sólidos se torne difícil, um mingau, uma sopa nutritiva e até mesmo suco de frutas de baixa caloria, como por exemplo o suco de melão, suco de melancia e maracujá, podem ser alternativas eficazes para garantir esse aporte energético. A hidratação, muitas vezes negligenciada, é um dos fatores mais importantes, difíceis de gerenciar durante o uso do Ozempic e pouco comentado. Como o medicamento reduz a fome e indiretamente a sua sede, algumas pessoas acabam bebendo pouquíssima água durante esse período. Só que a desidratação pode agravar os efeitos colaterais da medicação, como fadiga, dor de cabeça e tornar o processo digestivo ainda pior. Então, na dificuldade de se manter hidratado, uma estratégia é utilizar os carboidratos, como por exemplo as frutas do dia, e mais uma vez dar preferência para sucos e vitaminas. Assim, o pouco carboidrato que você vai consumir vai te manter nutrido e hidratado nessa fase. Agora imagine que você comece a implementar essas mudanças e comece a sentir a diferença. Você acorda mais disposto, percebe que sua digestão melhora e que os enjoos diminuem. Seu corpo responde de maneira mais eficiente ao Ozempic e ao invés de você lutar contra os efeitos colaterais, você sente que tem mais controle do processo. Tendo menos efeitos colaterais, você pode aproveitar para realizar exercícios físicos que irão contribuir para o processo de emagrecimento de duas maneiras distintas. Primeiro, que se exercitando com regularidade, você aumenta o gasto energético,
uma vez que você não vai passar o dia deitado passando mal e indisposto por conta da medicação. E segundo, que dando estímulos à musculatura através dos exercícios de força, em conjunto com uma alimentação equilibrada, irão poupar a massa muscular, evitando que parte do peso perdido seja de músculo. Isso faz com que seu corpo utilize apenas gordura no processo de geração de energia, potencializando o efeito da medicação. Essa transformação acontece quando você entende que a alimentação não é apenas um complemento, mas é um dos pilares do processo mesmo durante o uso de Ozempic ou outra medicação similar. Muitas pessoas que iniciam o uso do Ozempic cometem o erro de pensar que o medicamento vai resolver tudo sozinho. Elas ignoram a importância da qualidade alimentar e acabam enfrentando dificuldades que poderiam ser evitadas com escolhas simples. Mas você não precisa seguir por esse caminho. Com um pouco de planejamento e consciência, sua jornada pode ser mais leve e produtiva. No final das contas, se alimentar bem com tudo Ozempic não é sobre privação e regras rígidas, é sobre nutrir o corpo de forma inteligente, respeitar os seus sinais e aproveitar essa oportunidade para criar hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Porque o verdadeiro sucesso do processo não está apenas na perda de peso, mas na construção de uma relação saudável com a comida e consigo mesmo. E você tem o poder de transformar esse momento em um aprendizado valioso. E tudo isso já começa a partir de agora, durante o uso da medicação. Mas para que todo esse investimento seja válido a longo prazo e você consiga fazer a manutenção do peso que perdeu, os passos seguintes após a medicação serão tão importantes quanto esse. Por isso é bom que essas mudanças já comecem a ser iniciadas a partir de agora. Eu também já tenho outro vídeo aqui no YouTube falando sobre alimentação após o uso do Ozempic, onde eu dou algumas dicas e também reforço que, infelizmente, tenho recebido muita gente que já fez uso da medicação, já perdeu muito peso e já recuperou quase tudo outra vez. Por isso a importância do acompanhamento nutricional. Se você gostou desse conteúdo, já compartilha com quem está fazendo uso do Ozempic ou similar. Me segue nas redes sociais para mais dicas de nutrição, atividade física e saúde. E nos vemos no próximo vídeo.